Oh, que maravilha, aleluia. Pai do Senhor, irmão, que Deus esteja abençoando você ricamente. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá você com a sombra. Por isso o menino que vai nascer de você será santo e será chamado Filho de Deus. Pai, queremos te glorificar por essa manhã, te agradecer pelo dom da vida, te louvar, Senhor Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor, abre nosso entendimento, faz-nos abrirmos o coração, Pai, para que possamos crescer, Senhor, a tua estatura, Pai, para que possamos realmente, Senhor Deus, conhecer o teu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É uma das histórias mais lindas que nós temos, a história do anúncio do nascimento de Jesus. A Bíblia nos relata de que o anjo Gabriel, ele chega a uma vila na Galiléia chamada Nazaré, e no versículo 27, apareceu a uma moça virgem que ia se casar com um homem chamado José. José era da família de Davi e o nome da moça era Maria. Gabriel disse: saudações, Maria, você recebeu uma grande honra, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada e perguntou a si mesma o que eram aquelas coisas e o que aquelas palavras significariam. E o anjo disse: não tenha medo, Maria. Deus favoreceu a você. Você vai ficar grávida e vai ter um filho, a quem deverá dar o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando Deus chega ao ser humano, quando a presença do divino chega ao terreno, quando o sobrenatural entra no mundo natural, acontecem coisas fabulosas. E quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos esse encontro maravilhoso, nós vemos aquilo que Deus faz, e como o Espírito Santo, ele concede a Maria, e essa intervenção sobrenatural faz ela conceber um filho, e esse filho seria chamado Filho de Deus. E o anjo diz: olha, o Espírito Santo virá sobre ti. O que faz se tornar um filho de Deus é o poder do Altíssimo na geração do Espírito Santo. Um momento crucial na história e na nossa salvação. Esse versículo nos lembra do poder do Espírito Santo e do maravilhoso presente que nos é dado por meio de Jesus. Quando começamos a andar na presença de Deus, nós vemos que Deus ele tem um renovo para nós, ele tem um anúncio para nós, ele tem uma nova dádiva para nós. A Bíblia nos relata, João 12, que todos que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa filiação que temos em Deus, Jesus Cristo, ele é filho de Deus, através do anúncio, o anjo, ele fala que pelo poder do Espírito Santo, ela ficará grávida e gerará o filho, que se chamará Filho de Deus. Quando nós olhamos as cartas do apóstolo João, nós vemos que Deus, em muitas áreas da nossa vida, ele opera. Em 1 João 5, ele fala no versículo: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos. E ele fala no versículo posterior, ele nos diz em 1 João, ele fala no versículo 3, versículo 1, pense no grande amor que o Pai nos tem mostrado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Eu creio que nessa terra, na nossa mente, que é muito restrita em questão do poder do sobrenatural, nós não temos noção do que significa nós termos a filiação de Deus, nós termos tornado filhos de Deus, nós sermos adotados como filhos de Deus. E Deus ele nos mostra de que pelo poder do Espírito Santo, nós somos capacitados. A concepção de Jesus pelo Espírito Santo é um sinal da divindade de Jesus e da sua relação especial com o Pai. Ele não é apenas um homem comum, mas o Filho de Deus enviado para nos redimir e nos reconciliar com Deus. E o poder do Espírito Santo também em nossas vidas, ele faz com que seja essa operação em nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo nos enche e nos renova. Ou seja, nós temos uma nova vida.
E essa nova vida que Deus nos dá é uma vida transformada em Cristo Jesus. Eu creio que nós realmente não temos como, no nosso corpo terreno, termos uma dimensão da profundidade que é a filiação que nós temos em Deus. João 1,12, mas todos que receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós temos esse poder, nós temos esse direito e nós somos eleitos a sermos. Como filhos de Deus, temos acesso às suas promessas e provisão. Podemos viver na certeza que Deus nos ama e cuida de nós. E essa esperança, esse conforto que Deus nos dá certeza e nos traz a alegria, porque pelo amor de Deus nós fomos gerados como filhos de Deus. O amor se manifesta em Deus não só pelo fato dele ter nos salvo, dele ter nos aceito, dele ter nos redimido, dele ter nos salvo, mas dele nos chamar filhos. Quando você chama alguém de filho, você lhe dá também uma herança. E a herança você só dá para alguém que você ama muito, quando ela é espontânea. E Jesus, ele opera aqui, a Bíblia diz que os eleitos, nós que aceitamos ao Senhor Jesus, ele nos concedeu de não apenas sermos salvos, não apenas termos a vida eterna, não apenas termos a vida transformada, mas de como seus filhos reinarmos junto com Cristo. A autoridade que Deus nos dá, o amor total que ele nos concede através do Espírito Santo, nos faz nós andarmos nessa presença. Essa alegria do Natal, ela simboliza o que um dia os crentes experimentarão na glória. Simbolicamente, muito menor do que na realidade será. Mas o Natal é algo profético em relação ao que um dia nós teremos. Em que o Pai realmente, em que a realidade da nossa filiação em Cristo, em que isso que hoje para nós ainda não é perceptível, ainda não é, que nós ainda não conseguimos realizar completamente, se torna realizável em Cristo Jesus. Ele faz a obra. E nós somos, como filhos de Deus, temos acesso às promessas e à provisão de Deus. Podemos viver na certeza que Deus nos ama e cuida de nós. Isso nos dá conforto e esperança, especialmente em tempos difíceis. Em sabermos, somos filhos de Deus, Deus tem promessa, Deus tem planos e Ele sabe e Ele cuida do mínimo detalhe da nossa vida. Isso faz com que nós não precisamos mais ter medo. O anjo fala para Maria, você não precisa ter medo, não tenha medo. É o maior anúncio do sobrenatural quando encontra o natural. Quando Deus encontra o homem, quando o Espírito Santo vem sobre Maria, quando o anjo encontra seres humanos, a primeira frase de Deus, de Jesus, do anjo sempre é, não tenha medo. Nós seres humanos temos uma natureza pecaminosa que ela receia o desconhecido. E quando nós receamos, nós temos medo. E o medo, ele faz com que nós não possamos aproveitar a vida. O medo da falência, o medo da solidão, o medo do inesperado, o medo da violência, o medo da corrupção, o medo de sermos assaltados, faz nós não vivermos em felicidade. Todo momento você está precavido esperando o pior. Quando andamos com o Senhor é diferente, nós esperamos o melhor. Nós esperamos a bênção de Deus, nós esperamos estarmos na presença e como filhos de Deus também nos comportamos como filhos de Deus. A responsabilidade de ser filho de Deus. Como filho de Deus, também temos responsabilidade de viver a sua luz e refletir a sua natureza. Isso significa que devemos viver uma vida de amor, compaixão e justiça, como Jesus modelou para nós sermos. E para que nós possamos ter isso, precisamos saber que a alegria do Senhor é uma característica dos filhos de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Israel viviam murmurando no deserto. Eu quero dizer para você que murmuração não é um fruto do Espírito Santo. A reclamação não é uma dádiva do céu. A insatisfação não é o linguajar dos anjos. Mas quando andamos no Senhor, saber que somos filhos de Deus nos enche de alegria e gratidão. Essa alegria é uma alegria profunda e constante, que não depende das circunstâncias. Vem da certeza que somos amados, aceitos, independente dos nossos fracassos e daquilo que nós não conseguimos realizar. Deus nos ama. Independente das nossas ações, Deus não poderia nos amar mais do que hoje Ele nos ama. O amor máximo que existe é o amor de Deus para com você hoje. Tanto é que Ele te ama. Um pregador uma vez falou,
Ele, na verdade, ama você mais do que ele ama Jesus. Porque Jesus, ele matou para que você possa ter vida. Ele permitiu a morte do Senhor para que nós possamos viver. Tanto ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que ele deu seu filho. Mesmo se você fosse a única pessoa do planeta, ele daria seu filho para que você pudesse ter vida. E essa vida que nós temos em Cristo Jesus, quando olhamos esse trecho de Lucas e analisamos em nosso coração essa época do Advento, através do poder do Espírito Santo e da fé em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. A celebração dessa verdade e o reflexo das nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus, que possa estar manifestando na sua vida. Nós somos muito privilegiados. Eu pessoalmente creio que um dia quando chegarmos no céu, a primeira expressão nós falaremos, eu não tinha ideia. Sabe isso? Eu não tinha ideia. Esses dias eu fui visitar um irmão que se casou há poucos tempos. Eu falei, como é que está o casamento? Eu não fazia ideia do que era um casamento. Irmão, quando nós chegarmos na glória, mas agora em questão positiva, nós não fazemos ideia. A gente realmente não sabe o quanto Deus é conosco, como seus anjos, como o mundo espiritual é real, como realmente Deus tem um plano, como nós perdemos o nosso tempo correndo atrás do mamão, das finanças, reconhecimento de pessoas, essa rejeição, esse complexo de inferioridade, fazemos de tudo para que as pessoas nos reconheçam, para que tenhamos o maior número de seguidores, para que recebamos um joinha. E esquecemos, é Deus que nos ama. Independentemente do que as pessoas falam, você é amado por Deus, você é querido por Deus, Deus tem um plano na sua vida. E Ele diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque Ele lhe dará ordem aos anjos ao seu respeito. Eu fico maravilhado quando olho Lucas capítulo 1, também o anúncio de João Batista. O anjo diz, e Ele lhe dará muita alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Quando Deus anuncia o nascimento de Jesus, ele fala para os pais de João Batista apenas coisas boas. Como haverá alegria, como haverá reconciliação de pais para filhos, como ele converterá o coração do povo de Israel de volta para o seu Deus. O anjo do Senhor não anuncia que João Batista será um dia executado, que morrerá como mártir. Porque isso não cabe, e eles já eram de idade, com certeza nessa época eles já estavam na glória. Aquilo que eles vivenciaram com João Batista era alegria, era a força, era aquilo que Deus tinha colocado. Deus colocou muitas coisas em tua vida. Assim como o anjo falou para Maria e concebeu, Maria concebe Jesus Cristo, que se torna o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Assim nós também temos a autoridade como filhos de Deus, de trazermos vida, de sermos luz para os outros. E desse Natal nós abrirmos a nossa boquinha abençoada para abençoar um vizinho. Para sair desse incógnito, para trazer alegria às pessoas. Para deixar de ser agente secreto e se tornar um soldado de Jesus. Para não mais ter medo das circunstâncias. Sim saber, Deus é comigo. Eu sou amado por Deus, eu sou chamado por Deus. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. E como filho de Deus eu posso agir ativamente no meu meio para que o reino de Deus venha, para que a sua vontade seja feita, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Oh, querido Pai, muito, muito obrigado, Senhor Deus, que nós temos esse privilégio de chegar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua graça, misericórdia, que não desiste de nós. E o Senhor nos tem chamado Teus filhos, Senhor. Que privilégio que nós temos ser chamado filho de Deus. Oh, glória, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, que, Senhor Deus, abriste o caminho, foste fiel, Senhor Deus. Agora, na época de Natal, nós nos lembramos, Senhor, do Teu nascimento. Que grande milagre, Tu vieste aqui na terra, Senhor, para nos trazer a salvação, para nos dar a chance de sermos chamados filhos. Obrigado, Senhor, cada um que já Te aceitou, que tem Jesus Cristo no coração. Senhor, e nós queremos aprender a andar contigo, a ser cada vez mais parecido contigo, Senhor. Sonda o nosso coração, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a andar nos Teus caminhos. Revela a Tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Precisamos, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus, precisamos, oh, Senhor, dessa comunhão, Senhor, contigo, Senhor. Atende as orações, conhece os desafios, as situações que muitas vezes nós estamos. Mas Tu diz, não se preocupes, não tenha medo,
O Senhor que está no controle de todas as coisas. Aquele que cuida de todas as coisas. Conhece a nossa vida, conhece nossos sonhos, nossos desejos, as nossas vontades. Sabes o que é bom para nós, o que não é. Se nós queremos aprender a ouvir a Tua voz, de esperar, Senhor Deus, a Tua perfeita vontade, de nos fazermos realmente aquilo que Tu queres, Senhor. Senhor, nós somos chamados filhos de Deus, então nós queremos mostrar que isso possa transpassar, Senhor, para as outras vidas, Senhor, que nós somos Teus filhos. Tivemos um encontro contigo, Senhor. Hoje nós andamos na luz. Hoje, Senhor, nós somos portadores do Teu Evangelho, Senhor. E cuida, renova cada um, Senhor. Não deixa que alguém desista, mas sim que nós possamos ser abraçados pelo Teu amor. Senhor Deus, realmente fazer parte dessa Tua grande obra. Senhor, cuida de nós, Senhor. Precisamos de Ti. Nos dirija e nos guarda em nome de Jesus. Amém.